Bom dia a todos. Nós estamos aqui iniciando nesse domingo a nossa EBD na Escola Bíblica Dominical. Foi uma direção de Deus para que a gente pudesse fazer. Então, todos os domingos nós iremos, a partir das 10 da manhã mais ou menos, nós iremos fazer esse estudo da Palavra de Deus. Então, nós iremos estudar pontos mais difíceis, pontos mais fáceis. Nós iremos fazer um estudo realmente completo daquilo que a gente crê que é essencial para o crescimento cristão, para realmente aqueles que querem ter mais intimidade com o Senhor, querem conhecer mais a Palavra de Deus. Então, todos os domingos, a partir das 10 horas, nós iremos fazer esse estudo, né? Então, nós desejamos realmente buscar mais a presença de Deus e hoje nós vamos iniciar, né, com essa temática, como buscar mais intimidade com o Senhor, como realmente eu faço, né, como cristão genuíno, como alguém que ama a Deus, como é que eu faço realmente para buscar mais intimidade com Deus? Porque essa intimidade realmente deve ser um dos desejos primordiais do cristão, realmente buscar um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós realmente temos uma vida realmente muito corrida, uma vida em que realmente às vezes é difícil nós estarmos buscando a Deus de um modo mais verdadeiro, porém aqueles realmente que querem ter uma vida cristã sadia, eles vão buscar mais intimidade com Deus. Isso nós não falamos realmente de experiências aqui místicas ou de coisas sobrenaturais, mas realmente temos um relacionamento com Deus, né? Relacionamento de pai para um filho, realmente um relacionamento onde as lutas não me impedem de buscar a Deus, onde as dificuldades realmente não me impedem de buscar a Deus. Isso não está relacionado com religiosidade, mas realmente uma busca profunda por ser conhecido de Deus e realmente conhecê-lo, né? Conhecer a Deus de um modo realmente verdadeiro. Deus, a Bíblia diz, realmente pede para que realmente a gente busque a Deus de toda a nossa força, de nosso conhecimento, né? Com toda a nossa força, de toda a nossa alma. E nós realmente temos, como cristãos, que fazer realmente muitas vezes algum esforço. Né? Então, a busca por intimidade, geralmente ela não é algo fácil. Você vai ter que realmente, eu não gosto muito dessa frase, né? Pagar um preço. Mas muitas vezes realmente para termos intimidade com o Senhor, nós temos que realmente pagar alguns preços, né? Realmente para que realmente essa intimidade com o Senhor possa acontecer, eu preciso buscá-lo realmente com toda a minha força, de toda a minha alma. Então, intimidade realmente nós não é apenas ouvir falar, né? Jó, ele fala na palavra de Deus que antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas hoje eu posso olhar a tua face. Então, intimidade com Deus não é apenas ouvir falar dele, mas realmente é ter uma intimidade com o Pai, realmente é poder realmente conhecê-lo, saber aquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu tenho a minha esposa, a Najara, talvez alguns de vocês pode ser que conheçam a Najara, alguns com certeza conhecem a Najara talvez por ser uma professora de história, outros conhecem por ela ser uma professora ali do Colégio Redentor, né? Outras podem conhecê-la apenas como a esposa do Marcos, ou outras como a mãe do Paulo, a mãe do Tito, outras como a Najara que veio de uma igreja de Natal, que morava em Natal. Então, são pessoas realmente que talvez conheçam a Najara de um modo, mas a intimidade realmente requer realmente uma busca verdadeira. Então, eu sou esposo da Najara, então eu conheço muito mais, né, digamos assim, a Najara de um modo mais íntimo do que uma pessoa que apenas ouviu falar dela. Eu sei qual é o tipo de alimento que a Naja gosta, então a Naja, ela gosta de arroz, feijão, ela gosta de carne moída e ela gosta daquela batata meio amassadinha assim, purê de batata. Então é a comida que ela gosta. A Naja não gosta de fígado, a Naja não gosta de coração. Então isso a gente realmente aprende com intimidade. E do mesmo modo é com Deus, né? Nós não podemos apenas ouvir uma frase falando de Deus e achar que nós o conhecemos. Nós precisamos realmente buscar a Deus com todo afinco, com todo o nosso coração. Então, vou pontuar aqui alguns modos realmente de a gente buscar intimidade com Deus. E o primeiro, né, é a oração. A oração é o meio mais eficaz realmente de nós buscarmos intimidade com Deus. Né? Jesus Cristo, ele em diversos pontos, ele demonstrou realmente que ele tinha essa vontade, esse desejo de estar realmente buscando realmente intimidade com o Pai. E Jesus Cristo
ele nos passou isso lá em Lucas capítulo 5, lá no versículo 16, diz assim, a palavra de Deus. Versículo 15, todavia as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e ali orava. Então nós vemos que aqui Jesus Cristo ele colocava realmente até a sua busca por intimidade com Deus, muito acima até do seu chamado realmente de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, de cumprir aquele propósito que ele tinha. Ou seja, Jesus, ele colocou como primeiro ponto a intimidade com Deus. Então, enquanto as multidões iam buscá-lo, ele se retirava, ele ali orava ao Pai, para realmente ter mais intimidade, realmente para saber aquilo que Deus queria para ele. Nós vimos isso também, nós vemos isso lá em Lucas capítulo 4, lá em Mateus capítulo 4 também, quando fala da tentação, a Bíblia diz que ali Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então o próprio Espírito Santo realmente levou Jesus Cristo realmente para que ele tivesse um momento ali de tentação. E depois de ser tentado, depois de ele vencer todas as suas lutas, a Bíblia diz que anjos vieram ali e o serviram. Então realmente há a necessidade realmente de nós buscarmos a Deus e termos realmente um diálogo com Ele, né? Por meio da oração. Nós expressamos as nossas necessidades, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que realmente Deus pode nos dar, mas por aquilo que realmente Deus é. Então, para que realmente nós tenhamos um crescimento e intimidade com Deus, é essencial, é necessário, é primordial que nós tenhamos realmente uma vida de oração, uma vida de busca pela presença de Deus. Esse é um dos primeiros pontos, a oração. O segundo ponto é meditar na palavra de Deus. Realmente é buscar a Deus, realmente na sua palavra, porque Jesus ele foi revelado ali na sua palavra. Quando você Apocalipse, você lê lá o livro de Apocalipse, ele diz revelação de Jesus Cristo. A revelação ali não é apenas uma revelação daquilo que Deus iria fazer a respeito da escatologia, do fim dos tempos, mas também uma revelação de quem Jesus é. Jesus ali ele é tido como Deus, ele é tido como juiz, ele é tido como justo. Então, nós precisamos realmente de mais intimidade com Deus, e isso nós buscamos também através da sua palavra, a meditação na Escritura. Isso realmente não é apenas, meditar na palavra não é apenas buscar algumas regras que nós devemos realmente cumprir, mas realmente buscar a Deus, realmente para conhecê-lo. Como eu falei a respeito da Najara, já falei antes aqui, então eu tenho mais intimidade com a Najara porque eu casei com ela, então eu conheço alguns dos seus gostos. E quando a gente quer conhecer a Deus, a gente vai buscar realmente aquilo que Deus ama. A gente vai amar aquilo que Deus ama. A gente vai odiar aquilo que Deus odeia. Lá no Salmos 119, o salmista diz assim: ó, quanto eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação em todo dia. Então, o salmista realmente ele demonstra aqui que ele ama a palavra de Deus. Ele ama meditar nela. Realmente ele ama conhecer a Deus, porque ele sabe que através da palavra de Deus ele é edificado. Ele sabe que através da palavra de Deus ele pode conhecer mais a Deus. E meditar na palavra não é somente ler a Bíblia, mas realmente buscar refletir em cada versículo que você lê profundamente, né? Permitir realmente que aquela palavra ela penetre no seu coração, penetre na tua alma, penetre realmente na tua mente, que realmente aquilo possa te transformar. A meditação na palavra de Deus, a Bíblia não é um livro comum, não é um livro humano, ele é um livro realmente sagrado, é um livro que realmente Deus nos deu como uma carta para seus filhos, para aqueles que o amam. Então, a leitura da palavra, ela tem que ser feita com esse tipo de temor, sabendo que é a palavra de Deus. Por isso eu preciso meditar nela, eu preciso buscar realmente conhecê-la, eu preciso realmente não apenas fazer uma decoreba de textos bíblicos para citar para as pessoas, mas realmente buscar ter intimidade com Deus através da sua palavra. Então esses são alguns pontos, através da oração, através realmente da leitura e meditação da palavra de Deus. Mais um ponto é a consagração, uma vida realmente de santidade. Quem realmente quer ter intimidade com Deus, ele precisa buscar realmente uma vida santa, uma vida separada. O apóstolo Paulo, ele fala para os cristãos realmente que eles apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 12, lá no versículo 1. Então, realmente, você quer ter uma vida agradável, se você quer agradar a Deus com a tua vida, você tem que ter realmente uma vida assim, buscando santidade. A palavra santidade, né, ela quer dizer separado, uma pessoa separada por Deus. Nós podemos colocar também uma pessoa separada do mundo ou separada do pecado.
Então, Deus, ele te escolheu, você é um santo separado por Deus do mundo, mas ele quer realmente que nós tenhamos a nossa parte, realmente, de nos separar daquilo que realmente causa tristeza ao coração de Deus. E Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz, aquilo que realmente agrada a Deus é uma vida santa. Então, se você quer ter realmente mais intimidade com o Senhor, busque viver uma vida em santidade. Uma vida de santidade não é apenas eu dizer para as pessoas realmente que eu estou bem, né? Ou que eu busco santidade, somente isso. Não é dizer realmente, ou de um modo hipócrita, dizer que realmente eu busco uma vida santa, quando na verdade eu não tenho isso. Mas a santificação realmente ele é um processo na vida do cristão que ele continua até o seu último dia de vida. Então nós temos que buscar realmente a santidade diariamente, através da oração, através da palavra de Deus, através da meditação, realmente trancarmos realmente no nosso quarto e buscarmos intimidade com Deus. Apenas desse modo realmente nós conseguimos realmente ter uma vida realmente santificada. A santificação não é um processo fácil na vida do cristão, requer esforço, requer realmente renúncia da sua vontade. O apóstolo Paulo ele fala que realmente há uma luta em nós entre a carne e o espírito para que a gente não faça aquilo que é do nosso querer, aquilo que é da nossa vontade. Então, o nosso corpo ele realmente ele tem desejos, realmente são desejos fortes que realmente se nós cedermos, realmente nós vamos viver em pecado. Não que nós não venhamos a pecar, nós somos pecadores, né? Nós morremos até realmente como pessoas que realmente vão ter suas falhas, vamos falhar, talvez em pensamento como um irmão, talvez com uma palavra realmente não colocada de um modo em que as pessoas vão entender que talvez isso possa magoar as vidas, e isso pode ser um pecado, tudo bem, mas é diferente de você realmente viver no pecado, né? Pecar não é viver no pecado. Eu fui liberto, graças a Deus, há 18 anos, das drogas, da bebida, e desde esse tempo eu nunca mais usei esse tipo de droga ou de bebida, mas foi uma luta para mim. Eu tive que lutar contra a minha vontade. A minha vontade queria realmente que eu bebesse, que eu saísse com os meus amigos, né, que eu usasse drogas, até porque aquilo para mim era a vida que eu conhecia, era a vida que eu tinha. Porém, quando Deus realmente me puxou, me santificou, né, me separou como um santo, Ele falou, você tem que ter uma vida realmente transformada. Isso nós conhecemos como? Através da palavra de Deus, através da oração e através da busca pela santidade. Então são esses alguns dos pontos que nós precisamos conhecer. Santidade realmente não é eu colocar a gente fala, né, colocar uma capa farisaica e dizer que eu sou puro, que eu sou santo, que eu sou melhor do que os outros, não é. Quanto mais intimidade com o Senhor, quanto mais santidade você realmente vai buscar, mais misericordioso você vai ser, mais amoroso com as pessoas você vai ser. Você vai entender realmente que as pessoas precisam de Deus, precisam buscar realmente intimidade com Ele, e quanto mais intimidade você tiver com o Pai, realmente mais justa, mais santa, mais misericordiosa, mais amorosa você vai ser. Então, esse é um dos pontos. Oração, meditação na palavra de Deus, né? E realmente uma busca de santidade, né? Santificação, e a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Uma das outras partes é a comunhão com os irmãos. Se você quer realmente ter mais intimidade com Deus, você precisa buscar uma vida de comunhão com os irmãos. O cristianismo realmente é uma fé que é vivida não de forma isolada, né? Não é um voo solo, mas é um voo que eu faço com irmãos, com homens e mulheres de Deus. Sempre que as pessoas dizem, a igreja sou eu. Não, não. Você sozinho, você não é igreja, você é parte de um corpo. A igreja somos nós, somos pessoas realmente reunidas ali para adorarmos, para buscarmos a Deus. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali naquele lugar. Então não é uma busca sozinha, isolada por Deus, somente. Também, mas não somente. A comunhão realmente é quando cristãos realmente eles se reúnem, né, por meio da graça de Deus, para que realmente nós tenhamos intimidade com Ele. E isso nós buscamos através também da comunhão com os irmãos. Então não basta apenas eu ter uma vida de oração, não basta apenas eu conhecer, ler a Bíblia e meditar nela, né? Não basta apenas eu viver uma vida santa, separada do mundo, mas eu preciso realmente estar em comunhão com os meus irmãos. Não existe uma vida cristã sozinha. Jesus Cristo, quando esteve nesse lugar, Jesus Cristo, escolheu 12, né? Ele andava com 12. Quando Jesus Cristo enviou os seus discípulos, ele enviou de 2 a 2. Quando ele fez o ID, né? Ele falou, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ele enviou realmente 2, depois 70, então ele enviou depois a igreja. Então nós não fazemos realmente uma vida cristã baseada apenas realmente uma vida realmente sozinha. Não somente eu vou fazer. Hebreus capítulo 10, lá no versículo 24, ele diz que realmente nós devemos buscar essa intimidade com o Senhor. Ele diz, não deixemos de congregar como é
como é costume de algum antes, né? Realmente exortemos uns aos outros enquanto nós vimos chegar, ou nós vemos realmente chegar aquele dia. Então, realmente, o modo de busca de intimidade com o Senhor também é através da comunhão. E eu digo por experiência própria, né? Para mim, Marcos, eu acho tão bom quando os irmãos realmente eles estão ali. E a própria Bíblia diz, né? O Salmo 133, ó, quão bom, né? É que os irmãos estejam em comunhão, é como óleo sobre a barba e a barba de Arão. Então nós precisamos ter realmente essa vida de busca pela palavra de Deus, realmente de busca por ter uma vida de oração, de busca realmente por buscarmos a santidade, né? A consagração, uma busca também pela comunhão com os irmãos. Então não deixe de congregar, busque alguém. Se você está, né, longe de uma igreja, cole com alguma igreja realmente que prega a palavra, né, onde as pessoas não pregam apenas aquela teologia avivalista, que você pode tudo, você vai ganhar tudo, mas uma igreja realmente que prega o evangelho, que fale da cruz, que fale da transformação de vida, que fale que realmente que você, para conhecer a Deus, você precisa realmente buscar a intimidade com Ele, vencer o seu pecado, vencer as suas falhas, ter uma vida de intimidade com o Senhor. Realmente muitas vezes a gente vai sofrer, a gente vai passar trabalho, são processos da vida cristã. A vida cristã não é um oba-oba, né? A igreja dos santos de Deus não é um clube onde nós estamos em todos os momentos rindo, não é, né? É uma aliança entre irmãos e que nós estaremos ali juntos na alegria e na tristeza. Então vai ter momentos de rir com os irmãos, mas também vai ter momentos de chorar com os irmãos. Então é algo saudável, é algo cristão. Nós vemos também isso na Bíblia, né? Os seus discípulos, eles juntos ali, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza, quando um discípulo queria ser melhor do que o outro, quando um discípulo queria realmente mandar fogo do céu. Então a gente vê que realmente havia momentos em que o próprio Jesus ele se entristecia, né? Ele falava, ó, geração realmente sem fé, ó, até quando ficarei com vocês? Então Jesus Cristo via muitas falhas ali nos cristãos, mas ele não disse para nenhum discípulo andar sozinho. Você vai lembrar aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, que o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo foi atrás deles para que eles pudessem buscar a comunhão dos irmãos enquanto viria a descida do Espírito Santo. Então nós precisamos realmente buscar essa comunhão com o Senhor, realmente meditar na palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida realmente de renúncia, buscando santidade, e também uma vida de comunhão com os irmãos é realmente necessário para que a gente possa ter mais intimidade com Deus. Mais um ponto é uma vida de adoração. Se você quiser ter mais intimidade com Deus, você precisa ter uma vida para adorar a Deus, e adorar a Deus não é apenas cantar algumas músicas, cantar alguns louvores ali, né, chorar realmente cantando uma música, mas uma vida de uma adoração realmente é uma vida que expressa o amor a Deus em todos os momentos. É quando você renuncia ao pecado, é quando você vence a sua carne e vai buscar a Deus com os irmãos, né? Ontem nós tivemos uma vigília aqui na Praia do Iró, ficamos acho que até às 5 da manhã, a minha voz está até meio ruim, mas nós realmente vencemos a nossa carne para estar ali, né? O vento no rosto, a fumaça, jogando areia para todos os lados, mas nós vencemos tudo isso realmente por amor a Deus, porque nós queríamos realmente adorar, e adoração a gente fala, né? Não é uma música, não é um cântico, né? Solto pela minha boca, pela minha voz, mas realmente é uma vida consagrada a Deus, né? É um cântico que o meu coração canta, é quando eu venço os meus pecados, é quando eu amo os meus irmãos que realmente falham, é quando eu busco realmente ajudar o necessitado. Isso é uma vida de adoração. Deus não busca, né, uma canção, mas a Bíblia diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. João 4, versículo 23 a 24. Então é uma vida de adoração, é uma vida de realmente demonstrar que você ama a Deus em todos os momentos. Eu amo a Deus não aquilo pelo que Deus, não por aquilo que Ele me dá, mas por aquilo que Ele é. Então nós precisamos realmente ter essa vida de renúncia, de busca pela presença de Deus, pela sua palavra. Então, quanto mais você tiver realmente esses pontos, né, colocados bem alicerçados na tua vida, mais intimidade você vai ter com o Senhor. Então tenha uma vida de oração, né, gaste tempo, tranque, a Bíblia diz, né, tranque a porta do seu quarto, né, vá ali em secreto, busque a Deus, e ali Deus realmente ele te recompensará. Então Deus conhece as suas necessidades, Deus conhece aquilo que realmente você precisa na sua vida, mas Deus não necessariamente vai dar tudo aquilo que você quer, mas Deus realmente vai te dar aquilo que você precisa para que você seja mais parecido com Deus. Então tenha uma vida de oração, tenha uma vida de meditação na palavra de Deus, busque conhecer a palavra de Deus, busque meditar na palavra de Deus, busque ter intimidade com a palavra de Deus. Mas o ponto, ter uma vida consagrada, busque santidade,
busque vencer o pecado. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos lutar contra a nossa carne, lutar contra os nossos desejos, desejos da nossa mocidade, para que a gente possa ter mais intimidade com o Pai. Mas o ponto é: tenha comunhão com os irmãos, busque realmente estar junto com os irmãos. Isso é igreja, assembleia, eclésia, é reunião dos santos para adorarem Deus, para buscarem a sua face. Então tenha uma vida de comunhão com os irmãos. E o último ponto é: busque a Deus em adoração. Adorar a Deus, mais uma vez, não é uma música, mas é uma vida totalmente entregue na presença de Deus. Quando você realmente entender isso, você vai ser como o salmista Davi, que ele falou: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu santo templo. Então busque a presença de Deus, busque ter intimidade com Ele. Esqueça a parte religiosa, de que nós vivemos um tempo onde muitas pessoas são religiosas, né? Elas olham para a parede preta de igreja, elas olham às vezes para a aparência da pessoa, mas não olhem para a aparência, né? Ande junto de pessoas realmente que você crê que são homens e mulheres de Deus, que vivem realmente o Evangelho, né? Não vá atrás de nomes, de placas de igreja, mas vá atrás de pessoas realmente que exalam o perfume de Cristo, que com a sua vida demonstram, pelos seus frutos, é o que Jesus Cristo falou, demonstram que são discípulos de Jesus, são pessoas que amam a Deus. Então colhe com essas pessoas, busque intimidade com Deus, caminhe com servos de Deus, né? Esteja congregando numa igreja realmente que prega de novo, que prega o Evangelho, que fale do amor de Jesus Cristo, mas que também que fale de uma cruz, porque ainda há uma cruz para a gente carregar, ainda realmente há um fardo, ainda que leve, mais leve do que do que nós carregávamos, mas ainda assim há um fardo que nós precisamos carregar para termos mais intimidade com Deus. Amém, querido? E intimidade com Deus, para encerrar, é um processo que exige disciplina e realmente um coração sincero para buscar a Deus realmente de forma realmente sincera, de forma verdadeira. Então busque ao Senhor e ter uma vida realmente plena na presença de Deus, de paz, alegria, realmente cheio da presença do Pai. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te louvamos por esse primeiro dia de escola bíblica dominical. Te agradecemos realmente porque nós precisamos sim buscar intimidade com o Senhor. Precisamos te conhecer mais e te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu as ferramentas para que a gente pudesse te conhecer, para que a gente pudesse, ó Deus, ter mais intimidade contigo, para que a gente pudesse ouvir a tua voz. Que cada um dos teus filhos que entraram nessa live, aqueles que ainda vão ver essa gravação, que eles possam te buscar de um modo íntimo, de um modo verdadeiro, que nós venhamos vencer as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas religiosidades, Pai. Tudo aquilo que o mundo coloca, ó Deus, diante dos nossos olhos, que tira, ó Deus, o nosso tempo de te adorar, o nosso tempo de buscar em oração, o nosso tempo de meditar na tua palavra, o nosso tempo de comunhão. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, guarde o nosso coração, ó Pai, contra esse mundo que tem colocado tantas coisas, ó Deus, que tiram o nosso foco de termos aquilo que realmente é, ó Deus, essencial na vida, que é termos intimidade contigo. Então vem nos perdoar por isso, vem nos perdoar quando nós não temos um tempo de oração, realmente de te buscar para te adorar, enquanto nós não temos um tempo de meditar na tua palavra, enquanto nós não tiramos um tempo realmente de estarmos com os irmãos para buscar a tua face, para buscarmos a tua presença. Vem nos perdoar, Pai, mas não apenas nos perdoar, mas também coloca no nosso coração esse desejo de nós ansiarmos pela tua presença, de nós queremos ter mais intimidade contigo, Pai. Que isso não seja um modo, ó Deus, religioso de buscar a tua presença, mas que seja algo, ó Deus, algo realmente que nos traga prazer, buscar a tua presença, ouvir a tua voz, estarmos em comunhão com os irmãos. Faça com que realmente o inimigo não tire do nosso coração esse desejo de estarmos diante da tua casa, diante da tua presença, diante, ó Deus, do nosso lugar, ó Pai, de refúgio para buscarmos ouvir a tua voz. Senhor, em nome de Cristo Jesus, que cada um que ouvir essa live, que ouvir esse momento de escola dominical, esse primeiro dia de escola dominical, que possa ser abençoado, que tenha um dia cheio da tua presença, ó Deus, que possa ter um dia consagrado a ti, Pai, não apenas um sábado, não apenas um dia da semana, como aquele louvor do PG diz, não queremos te dar apenas um dia na semana, mas queremos que a nossa vida seja colocada aos teus pés, e que nós possamos fazer aquilo que é da tua vontade, Pai. Por isso, nos ensina, através da tua palavra, da oração, realmente da busca por santidade, da comunhão com os irmãos, a termos zelo pela tua presença, Pai. Nos dê uma vida de adoração, uma adoração genuína, verdadeira, não apenas louvores,
não apenas músicas, ó Deus, que saem da nossa boca, mas louvores, ó Deus, que saem do nosso coração, que é uma vida entregue, ó Deus, diante da tua presença, diante da cruz, e mesmo as lutas, mesmo as dificuldades, não vão nos abalar, porque nós estamos firmados no Senhor, na rocha. Por isso nos santifica através do teu Espírito Santo, nos santifica através da tua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e que nós possamos ter uma vida plena, cheia da tua presença, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe que você possa ter um dia cheio da presença de Deus. Hoje nós teremos o nosso culto aqui no lar, na minha casa, a partir das 7h30, né, na rua Mussi de Mus. Se você quiser vir, você é nosso convidado, traga um amigo e venha aqui adorar a Deus junto conosco. Amém, querido? Deus abençoe. Tchau, tchau.